ele veio 0,5, então ele veio negativo, ou seja, né? Olha lá o estourada, algo positivo para o mercado de criptomoedas, ruim para o dólar, então o dólar tende a cair mais, ótimo para os mercados e o movimento de estouração então que está acontecendo, que vocês estão enxergando em tempo real, tá? Então esse tipo de, olha, já veio a vendas de varejo também, então eles vieram a favor da contração econômica, dados muito importantes, ele vai buscar liquidez bilateral, tá? Então esse spike que vocês estão enxergando no gráfico é muito normal de acontecer, é justamente nesses momentos em que acontece uma grande volatilidade no mercado, depois o mercado tende a se acalmar um pouco, tá? Mas sim, nós temos aí então um gráfico diário de continuação de alta acontecendo aqui em tempo real, topos e fundos ascendentes. No gráfico de 4 horas ainda nos mantemos em topos e fundos ascendentes. E o importante é a gente fazer o rompimento então dessa resistência e possivelmente esses dados econômicos que saíram hoje vão acarretar num rompimento e numa alta dessa resistência que era um suporte, né? Só que agora vai volatilizar bastante ainda, tá? Então o preço vai subir, depois vai cair bastante no gráfico de 1 minuto, né? Então no gráfico de 1 minuto a gente vai ter busca de liquidez bilateral, tá? Então ele rompeu para cima, provavelmente ele vai vir liquidar aqui embaixo e depois ele vai voltar e vai continuar a tendência de alta, tá? Durante o dia de hoje, então, provavelmente vocês vão ver isso daqui acontecendo. Aquilo que eu chamo de ritmo cardíaco, né? Busca de liquidez bilateral é um movimento que acontece, então, quando day traders são liquidados bilateralmente e a busca de liquidez acontece, certo? Então, senhores, ótimo para a contração econômica. A gente precisa romper essa região de resistência semanal aqui, que é o primeiro topo, que precisa ser rompido de fato, agir como suporte para o preço continuar subindo no semanal. Eu desejo para todos nós que a gente consiga capturar 3 meses de alta até 6 meses de alta, ou seja, um semestre ou um trimestre de alta, para depois o mercado recuar novamente e retomar uma tendência de baixa mais longa, tá? Porque eu acredito, pessoal, que se eu fosse acompanhar só gráfico, né, a gente já está com RSI de reversão. E aí eu estava só esperando um movimento a favor da contração econômica. Então, nesse sentido, provavelmente, então, eu vou tomar algumas posições para essa semana. Vou também querer acompanhar amanhã, mas eu já estou entrando nas criptomoedas novamente e vou dar uma pequena arriscada, porque eu quero ver um pullback e talvez pegar esse movimento de acumulação com um rompimento para cima, tá? O que vocês ainda podem enxergar no gráfico de 4 horas entre hoje e amanhã, tá, pessoal? Ainda é bem possível disso acontecer. É o mercado voltar aqui, testar um pouco os topos anteriores ou a porção aqui da metade dessa região, chegar nesse nível aqui, 19.130, e aí retomar a alta para fazer o pivô de alta do gráfico diário, que ainda não aconteceu, tá? Então o pivô de alta do gráfico de 4 horas já aconteceu, ele está estabelecido, mas o pivô de alta do gráfico diário ainda não aconteceu e o semanal está se confirmando, né? Pode se confirmar ainda essa semana com o rompimento dessa região, não ainda confirmando o pivô, porque ainda precisa de um longo movimento para acontecer o tal do pivô. A gente pode pegar um período aí de 1 mês de lateralidade, porque o gráfico mensal nos mostra que com essa barra de reversão, tá? Um golfo de alta, ele é um pivô de alta mensal que está tentando se formar de longuíssimo prazo. Então o Bitcoin, se você pega os últimos 10 anos, você vai ver que ele está tentando fazer então um pivô de alta. E o muito comum ele então chegar nessa região, né, e trabalhar o mercado, o preço, antes dele conseguir retomar a tendência de alta, tá? Tal como ele fez como uma grande acumulação de 2 anos de longo prazo para o preço fazer o bull market, tá? Isso é o gráfico mensal. Então, topos e fundos se estrangulando, a gente pode ver algo semelhante a isso acontecer agora nesse novo peanut aqui, né, que pode surgir para o preço continuar subindo no longo prazo, tá? Bull market então se inicia acima dos 40 mil dólares. Rompimento dos 40 mil dólares representaria então o início de um bull market do mercado de criptomoedas. Por enquanto, nós temos um potencial rally de alta até os 35, 38 mil dólares durante um semestre inteiro. Ou seja, nós podemos ter mais 5 barras consecutivas mensais até levar o preço para os 35 mil dólares em caso de
a inflação estar sendo controlada, beleza? Então, basicamente, olhando pelo gráfico do mensal, lógico que ainda falta um tempo para fechar, ele está num excelente risco-retorno. Então, perguntaram já para mim várias vezes, é hora de comprar Bitcoin? Na minha opinião, sim, tá? Porque os preços atuais, eles já estão bons para o longo prazo. Então, para aquele cara que se preocupa em se comprar aqui nesse mês e vender lá em maio, junho de 2024, tá ótimo, porque a tendência, independente do movimento que ele vai fazer ao longo desse ano, se ele vai fazer isso daqui no mensal antes de romper ou mais tarde, ele tende a fazer aquilo que eu chamo de pivô de alta de longo prazo, tá? Então, assim como eu entrei lá em dezembro de 2018, final de dezembro de 2018, eu também vou entrar nessa posição agora, vendo para hold, né, para o longo prazo, certo? Para trade, aí depois a gente vai falar das estratégias, a gente vai comentar sobre essas estratégias que eu quero trazer para vocês. Só que agora vamos passar então para as notícias e vamos passar então para as informações relevantes do mercado de criptomoedas dessa semana, tá? Senhores, então, o que acontece aqui? Eu quero trazer aqui para vocês, tá? Que o Bitcoin, ele está sendo extremamente tentado ser regulado já há vários anos por países subdesenvolvidos como Brasil, Venezuela, Nigéria, Vietnã, Filipinas e assim por diante. E eu quero mostrar para vocês então que a Nigéria hoje, né, apesar de toda a movimentação, de todo o aumento, né, de regulamentação, de tentativa de regulamentar as criptomoedas, e já desde 2020, já desde 2021, né, a Nigéria, por exemplo, ela é um exemplo de como o Bitcoin não consegue ser regulado de fato por conta da sua natureza, a sua forma como ele foi criado, tá? Não podemos falar isso de outras criptos, mas o Bitcoin em si, ele de fato é totalmente impossível você controlar os Bitcoins da chave privada de um terceiro, tá? Então, mesmo que o governo estabeleça regulamentos e que isso vai ser uma informação cada vez mais frequente ao longo desse ano, né? A regulamentação das criptomoedas em vários países, a gente tem que entender que países como a Nigéria, que já têm tentado fazer políticas onde mais de 50% da população já está usando criptos para se livrar dos problemas da moeda local, a gente está vendo que eles vão ter dificuldades, tá? Então, a Nigéria se tornou um grande centro para Bitcoin após crises políticas e econômicas em 2020. Então, agora ela tentava discutir regulamentação, né, após o Banco Central proibir as criptomoedas no Brasil. Então, no país, na Nigéria, tá? A Nigéria tentou por várias vezes, pessoal, tentar proibir o Bitcoin, regulamentar o Bitcoin, mas a maior parte da população nigeriana utiliza já criptomoedas, tá? Se vocês forem ver aqui, ó, os países que mais a gente tem aqui utilização de criptomoedas no último ano, nós temos Vietnã, Índia, todos esses, Ucrânia, Quênia, Nigéria, Venezuela, então todos esses países estão em níveis de grande utilização, tá? Onde a maior parte da população está utilizando criptomoedas para não depender mais da moeda do governo local. Então a gente às vezes tem que sair um pouquinho da nossa bolha brasileira e achar que o mundo, né, que a gente compreende, que o mundo que a gente vive é só o Brasil, mas na verdade muita gente fala, mas ninguém utiliza Bitcoin como meio de pagamento, o Bitcoin nunca é adotado por ninguém. Mentira, mentira. O Bitcoin está sendo adotado cada vez mais por países que passam por guerras, por países que são subdesenvolvidos, por países desenvolvidos que são pró-liberdade, como Estados Unidos, Dubai, tá? Então eles vão tentar regulamentar, mas o Bitcoin ele não é passível de regulamentação, ele não vai funcionar. O peso da mão do Estado no Bitcoin, ele não tem força, certo? Por isso que o Bitcoin ele sempre tem que fazer parte aí da sua vida no sentido de proteção patrimonial e você tem que adquirir conhecimento para ser responsável 100% pelo seu capital, sem você depender de um agente autônomo de investimentos, de um bocó para você colocar num banco para ele ficar gerenciando o teu dinheiro. Não, você que tem que ser o cara que sabe mais do que um agente autônomo de investimentos o que você deve fazer. Todas as vezes que eu coloquei a mão
o dinheiro na mão de agentes autônomos, de corretoras, para operar por mim, eu me fudi, eu só perdi dinheiro, tá? Porque são pessoas que fazem uma provinha de final de semana, passam lá num concursinho e parece que o cara já manja tudo, mas o cara não tem experiência gráfica, o cara não tem experiência de price action, o cara não tem experiência nenhuma. Você tem que pegar pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos de mercado. Assim como quando você vai procurar por atendimentos complexos, como cirurgias, você tem que pegar médicos que já atenderam mais de 10 anos atendimentos cirúrgicos, certo? Então é sempre a experiência, ela vai alimentar o ser humano e vai trazer as soluções, tá? Então, sobre regulamentação também, o Japão agora, é agora a vez do Japão, né, querer regular as criptomoedas. Eles até conseguem regular a parte de finanças descentralizadas atuais, por isso se faz muito necessário ter um conhecimento muito especial, pessoal, que eu ensino no Crypto Blinders, link na descrição. Se eu não me engano, deixa eu ver qual semana que era mesmo, fofas. Semana das Finanças Descentralizadas, que vai ser aberta para os alunos, já está pronta, né? Mas vai ser aberta. E aí eu comento aqui. MetaMask irrastreável, né? O verdadeiro DeFi. Então, como fazer para a sua MetaMask ficar irrastreável? O que você precisa fazer, as configurações do seu VPN, qual VPN de fato é irrastreável. O VPN de web browsers que você conhece, ele não é irrastreável, ele não te torna rastreável. A maior parte dos VPNs que existem por aí, que você baixa, que você utiliza, sei lá, vamos dizer assim, como é prometido, né, por alguns navegadores como Opera, como Brave, na verdade eles não têm um VPN nativo de verdade. O que é um VPN nativo de verdade? O VPN, que poucas pessoas sabem que existe, né? O VPN, ele basicamente é uma segurança de que você está com um IP de fato naquele país que você setou. A maior parte dos VPNs, eles informam dados para a legislação brasileira. Então, se você vai utilizar Ethereum, MetaMask com o RPC, que é a saída de dados, informações, para Infura, para Consensus, no futuro, a legislação brasileira, o governo americano, enfim, ele vai saber todas as movimentações que você fez de frente para trás, de trás para frente, e vai poder te cobrar anos e anos de utilização de DeFi com multas cavalares até esmagar os teus lucros. Então, por isso você precisa se proteger, você precisa se proteger da mão do Estado, e para isso você pode estar utilizando, então, a MetaMask irrastreável. Como tornar a MetaMask irrastreável? Todo mundo que instala a MetaMask, na verdade, tem a sua MetaMask rastreável há muito tempo. Quem já está utilizando a MetaMask há 2 anos, todas as movimentações dessa MetaMask já foram enviadas informações para Consensus e para Infura, que são os desenvolvedores da MetaMask, tá? E essa empresa, ela precisa entregar todas as informações para os Estados Unidos. Então, os americanos, eles já sabem o que você está fazendo em DeFi, beleza? Se você não souber realmente, de fato, utilizar um VPN de verdade, não saber escolher um VPN e qual a diferença desses VPNs, né? Porra, mas eu tenho um VPN aqui já. Provavelmente ele não realmente te deixa de uma forma protegida de verdade como você pensa, tá? Eu descobri um VPN enquanto eu estava nos Estados Unidos, eu quis usar o Twitter Blue, e para usar o Twitter Blue eu tive que encontrar um VPN que de fato fazia eu parecer que eu estava morando nos Estados Unidos, com o IP dos Estados Unidos. Toda vez que eu tentava usar um VPN tradicional, colocava nos Estados Unidos, eu não conseguia assinar e pagar o Twitter Blue. Então eu descobri alguns VPNs que você de fato tem a segurança dos teus dados protegidas de verdade, beleza?